Boa noite a todos. Que a paz de Alcha esteja com cada um que se encontra aqui neste lugar e com aqueles que vão assistir este vídeo em outro momento, nos canais de comunicação do Instituto ID Prover. Para que a gente possa dar início à nossa reunião missionária, a gente vai fazer uma breve oração com o intuito de pedir que o Pai Eterno possa nos edificar, abrindo a nossa mente para que a gente consiga discernir e compreender a sua palavra. Oramos. Pai eterno, em nome do teu filho Yalcha, pedimos que nos abra os olhos do entendimento, para que possamos, por meio deste ensino e em nome do teu filho Yalcha, compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Que o poder e operar do Espírito Santo da verdade haja em nossos corações, para a glória do Pai Eterno. Amém. Irmãos, essa mensagem de hoje, ela é maravilhosa, edificante e revigorante. O poder, o processo do crescimento da fé. Hoje vamos falar sobre o processo do crescimento da fé. É possível isso acontecer nas nossas vidas? Como crescer em fé? Como não desanimar ou desesperançar diante das inúmeras diversidades que enfrentamos hoje? Como romper problemas e situações insolúveis por meio da fé? E agora? Como a gente deve fazer para conseguir isso? Partindo por meio dessas questões e tantas outras que poderíamos acrescentar aqui acerca deste tema, começamos a nossa reunião missionária de hoje esperançosos por encontrar essas respostas e que sejamos edificados pela palavra do Eterno. Boa reunião missionária a todos nós e vamos dar início. Quais são os comportamentos contrários ao crescimento da fé? Porque se a fé ela pode ser acrescentada dentro de nós, aumentada, acrescida, que a gente vai ver no decorrer, então o que pode fazer com que isso não aconteça? O que pode impedir para isso não acontecer? Quais são os comportamentos? Vamos ver aqui 2 deles, para que a gente possa meditar e, se a gente encontrar outros, que a gente possa também tratar dentro de nós. A primeira questão é coração endurecido por causa do conhecimento adquirido. Vamos lá. Coração endurecido por causa do conhecimento adquirido. Ou seja, se a gente é uma pessoa que muitas das vezes falamos que temos muito conhecimento, pode ser que isso se torne prejudicial ao seu crescimento da fé. 1 Timóteo 1,4 traz a seguinte questão: não nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Iarro, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ou seja, se você quer fazer algo para edificação do reino de Deus, faça por meio da tua fé. Bem, isso nos leva a uma questão. A teologia, guarda isso, a teologia termina quando a fé começa. Pois nenhum homem pode explicar o dom da fé. Vou repetir para vocês. Hoje a aula é tremenda. Vocês vão sair daqui embebecidos como eu estou no espírito.
A teologia termina quando a fé começa. Pois nenhum homem pode explicar o dom da fé. Guarda isso no teu coração. A segunda questão. Acreditar que a realidade vivida hoje não pode ser modificada. Acreditar que a realidade vivida hoje não pode ser modificada. Marcos 9:24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Essa questão aqui que Jesus foi socorrer o pai do jovem que estava endemoniado, os discípulos tinham ido ir tirar os demônios, os espíritos malignos, e não conseguiram. E Jesus fala para os seus discípulos que eles eram uma geração incrédula. Mas Jesus vai lá e mostra como eles deveriam ter feito, como deveriam ter agido. E expulsa os espíritos. A pedra da incredulidade, vou repetir, a pedra da incredulidade necessita ser removida da consciência do homem natural, para que a semente da fé cresça livremente e dê frutos dignos de uma fé genuína. Gravaram isso no coração? Eu vou repetir, meu irmão, mais uma vez. A pedra da credulidade necessita ser removida da consciência do homem natural, para que a semente da fé cresça livremente e dê frutos dignos de uma fé genuína. O que isso quer dizer em outras palavras? Nós não podemos mais aceitar que a nossa consciência domine o nosso ser espiritual, fazendo o que a gente pode ou não fazer, dizer o que a gente pode ou não fazer, e nos limitando acerca do propósito de Deus na nossa vida, da vontade de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos. Nós não podemos aceitar as nossas limitações. É isso que a palavra está dizendo. Porque se o Senhor lhe deu poder e autoridade para a execução do seu chamado, do seu propósito, Ele não vai dar algo que você não seja capaz de executar. Ele não vai colocar um dom na tua mão que você não seja capaz de administrá-lo. Pois, como a palavra descreve, a fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Yah. A fé é um dom do Pai. Portanto, ela precisa ser trabalhada em nós, para que verdadeiramente a gente gere frutos dignos de uma fé genuína. Hoje é maravilhoso esse ensino. Lucas 17, de 5 a 6, versos 5 e 6, é a base do nosso estudo de hoje. Como vocês estão acostumados, eu trouxe aqui 3 ou 4 versões, mas o tema principal do ensino está na primeira parte. Então as outras versões vão ter só a primeira parte. Perfeito? Vamos lá. E os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé? E disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, podeis dizer a esta amoreira: seja arrancada pela raiz e plantada no mar, e ela vos obedecerá. Versão King James 1611. Agora vamos ver na nova versão transformadora, só a primeira parte. Os apóstolos disseram ao Senhor: faça nossa fé crescer. Olha só. Isso é encorajador. Os discípulos. Você é discípulo de Yahshua? Você é discípulo do Filho do Eterno?
Peça a ele se a tua fé, se você não está se sentindo capacitado a romper barreiras, peça a ele. Senhor, faça a minha fé crescer, como os discípulos fizeram. Na tradução, na linguagem de hoje, os apóstolos pediram. Vocês viram que nas duas primeiras disseram, falaram. Nessa tradução vem que pediram para ele. Aumente a nossa fé. Ou seja, eles tinham um pouquinho de fé que precisava ser aumentada. E a sua fé? Está grande o suficiente para realizar o teu propósito? Ou você ainda está batendo cabeça? Ou você ainda está se perdendo no meio do teu chamado? A Almeida Corrigida Fiel, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Neste caso aqui, é como se naquele momento os discípulos não tivessem fé, e que a fé precisava ser acrescentada a eles. Então, olha como é poderoso a pedra da incredulidade e o coração endurecido. Porque a pedra da incredulidade faz com que você não enxergue aquilo que Deus reservou para você, como chamado e como propósito. E aí você fica se limitando e o processo de crescimento da fé para na tua vida. E aí muitos cometem o erro de ficar colocando a culpa em alguém. Seja ela no inimigo e seja ela em outras pessoas. Mas nunca é nossa. Nunca é o meu eu que é culpado. Nunca o meu eu é responsável, na maioria das vezes. Perfeito? Agora vamos entender então esse processo. Aumentar, tornar maior. Aumentar a fé, então significa tornar ela maior. Outra questão, aumentar a fé significa ampliar. Eu tenho uma fé que precisa ser ampliada. E a outra questão, intensificar algo. O que isso quer dizer? Pressão. Se algo precisa ser intensificado para acontecer, você vai necessitar de uma pressão. Já perceberam que às vezes a nossa fé ela só é exercida por meio da pressão? Já perceberam isso? Quando a gente está naquele desafio, aí a fé ela toma frente e as coisas acontecem. Não é assim que o Senhor quer nas nossas vidas. Mas às vezes é necessário que assim aconteça. Às vezes a pressão ela precisa acontecer para poder gerar frutos. Inicialmente, temos uma ideia geral deste versículo, que se trata de questões da vida insolúvel para o homem, com a sua natureza enraizada no modo de vida ao qual os discípulos viviam na época do Messias. Ou seja, era uma questão insolúvel. Por isso que os discípulos pediram para o Messias que aumentassem a fé dele. Eles não sabiam lidar com as diversas situações que se apresentavam diante deles. Aqui o Messias estava ensinando sobre o perdão. E que deveríamos perdoar sempre. Lucas 17, 3 a 4. Olhai por vós mesmos, Jesus estava falando. E se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vir ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Diante dessa situação, o que os discípulos fazem? Mestre, aumenta a nossa fé. Porque como que eu vou
perdoar uma pessoa que erra comigo 7 vezes no dia. É demais para mim. É muito. É muita coisa. Já pensou? O irmão Charles chegar para mim todo dia, eu, perdoa, arrependo, perdoa. Não dá. Aí nós temos que fazer o quê? Pedir para o Senhor aumentar a nossa fé, para que a gente possa perdoar. Agora, você tem perdoado muito? Ah, mais ou menos. Depende. Então peça para o Senhor aumentar a tua fé. A questão é, nos dias atuais, sabemos lidar com as inúmeras circunstâncias que a vida nos apresenta? Como perdoar, por exemplo? A gente sabe lidar com isso? A gente sabe lidar com perdão? Porque o perdão significa que alguém nos magoou. Que alguém fez algo para nós que a gente que não nos agradamos. Agora, a gente sabe perdoar essas pessoas? Ou acabamos nos tornando um poço de mágoa? Que cada ferida vai só acumulando ali. Não pode. É por isso que o Senhor quer nos libertar, aumentando a nossa fé ao ponto que a pessoa machuca, faz alguma coisa, a gente não recebe mais esse impacto negativo, não recebe mais esse efeito, porque o nosso coração está guardado no Senhor. Ou precisamos que a nossa fé seja aumentada e, em alguns casos, acrescentadas em nossas vidas. Se você acredita que a sua fé está num processo de construção, então encorajo você a mergulhar comigo neste ensino de hoje. Vamos lá. O processo de plantação para o aumento da fé. Quer dizer que agora a gente tem um processo de plantação para o processo da fé? Sim, irmãos. A vida, ela é fácil. Mas existem alguns momentos que a gente precisa compreender a palavra de uma forma mais extensiva. Ou seja, numa extensão. Porque senão a gente vai andando, andando e cometendo equívocos. Vai andando, andando e cometendo equívocos. E aí, quando a gente está para alcançar algumas vitórias no Senhor, a gente não alcança. Por quê? Porque a gente não está de olho, não está focado naquilo que o Senhor está conduzindo a nossa vida. Irmãos, uma coisa bem simples e bem rápida. Quando Moisés, através do Senhor, ou quando o Senhor, através de Moisés, tira o povo do Egito e leva para o deserto, quem guia o povo? Ah, quem guiou o povo foi Moisés. No deserto, quem guiou o povo foi Yahweh. Me mostra na palavra. Vai lá, folheia e busca, que você vai encontrar que de dia ele era guiado por uma coluna, como se fosse um redemoinho, guiando e direcionando ele. Um vento muito forte e impetuoso que guiava a direção dele. À noite, uma cortina como se fosse uma coluna de fogo que direcionava eles. E eles não paravam de andar de dia e de noite. Não foi Moisés. Moisés também precisava que a fé dele fosse aumentada. Moisés também precisava ser tratado, precisava ser curado, precisava ser transformado. Então ele precisava ver o Deus de Abraão, Isaac e Jacó trabalhar por eles. Eu não sei se vocês estão entendendo essa mensagem. Mas o Pai e o Filho e o Espírito quer trabalhar na vida de cada um de nós, que está aqui presente, e aqueles que vão receber a mensagem em casa. O Senhor quer trabalhar na tua vida.
O Senhor quer aumentar a tua fé, mas você precisa deixar. Por isso que o processo de plantação para o aumento da fé precisa acontecer. E aqui é um exemplo bem simples, para que a gente aprofunde verdadeiramente no processo. Primeiro, precisamos compreender que a fé é desenvolvida em terra fértil. Onde a fé é desenvolvida? Em terra fértil. Guarde isso no teu coração. A tua terra, o teu eu, tem que ser fértil. A tua consciência, o teu coração tem que ser fértil. Perfeito? Mas por que tem que ser fértil? Vamos entender? O mestre disse: se tiverdes fé como um grão de semente de mostarda. Opa! Vocês perceberam, e lendo a palavra, que Yahushua, o que ele faz para ensinar o povo da época? Para ele trazer as coisas espirituais que as pessoas entendessem. Ele pega exemplos da época. Como era um povo que plantava e era muito bom em agricultura, então os exemplos que ele tinha que trazer, muito deles foi com base na agricultura. Então, para eles entenderem esse processo, Yahushua trouxe aqui o quê? O campo, que eles conheciam muito bem. Eu vou pegar 3 exemplos só 3, para vocês entenderem que isso é verdade. Primeiro, na hora de cultivar a mostarda, escolher uma região de clima médio. Eita, não posso plantar em qualquer lugar? Até o clima agora eu tenho que escolher? Sim, nem muito quente e nem muito frio. E aí? Não, mas não para por aí. Como ele pega exemplos para a nossa vida, e o pai ele é muito específico, para não deixar dúvida, para não deixar erro, que ele quer que a tua fé cresça. A segunda parte é mais interessante ainda. O solo deve estar levemente ácido, com pH entre 6 e 7. Agora eu vou falar uma coisa para você. Talvez você não saiba disso. O pH do teu corpo, ele tem que estar entre 6 e 7. Se estiver muito alcalino, muito ácido, você vai desenvolver doenças. Ah, você não sabia disso? Então vou acrescentar mais algo na tua fé. Oh, meu Deus. Plantar as sementes de 3 em 3. Avaliando a distância e a profundidade. Não sei se vocês estão entendendo. Pai, Filho e Espírito Santo. Plantados no teu coração. Plantados na tua consciência. Para que você se torne um com eles. Assim como eles são um. Portanto, é fundamental uma terra fértil para o bom cultivo do grão e do seu crescimento. A terra aqui, agora é você. Nós não estamos mais falando do campo lá fora. Nós estamos falando de você. Estamos falando de mim. A minha terra, ela tem que ser boa para o cultivo. Para que o Pai, o Filho e o Espírito, uma semente, venha no meu coração. E exploda. E nasça. E cresça. E me transforme. Você sabe por que muitas vezes as pessoas não são transformadas? Porque não deixa as coisas velhas morrer e as novas do Pai existirem dentro de você primeiro. Porque primeiro o Pai vai falar em secreto, em segredo, para ver se a tua fé é capaz de suportar o externo, o estereótipo. As pessoas a qual você vai falar aquilo que o Senhor falou no teu coração e muitos vão olhar para você. Meu irmão, você está louco. Meu irmão, é isso mesmo? Você vai abandonar tudo?
Ah, meu irmão, você tá dizendo que você não quer isso porque olha a oportunidade que você está perdendo. Quantas vezes a gente não escuta isso pelo caminho da fé? Pelo caminho do processo do crescimento da fé. Quantas vezes a gente não escuta e ainda vai escutar? Assim como uma boa terra é necessária para o plantio do grão de mostarda, a palavra do Eterno a palavra do Eterno necessita de uma boa terra, ou melhor, uma boa consciência. Mas para quê, meus irmãos? Primeiro, guarda isso, para receber. Para quê? Para receber. Depois, para compreender. E depois, para produzir frutos. Sabe quando você vai começar a produzir frutos? Quando você vencer as duas primeiras etapas. Quando você estiver apto para receber a palavra do Pai de forma pura e verdadeira. Quando você estiver apto para receber as experiências espirituais, sobrenaturais do Pai na tua vida. Primeiro você tem que estar desejoso a receber. Depois você precisa o quê? Compreender aquilo que o Pai está falando contigo. Mostrando o caminho, assim como ele mostrou para o povo no deserto. Tem hora que você vai ter um redemoinho na tua vida. Mas é o Pai te guiando. Tem hora que você vai ter uma coluna de fogo à noite. É o Pai te guiando. Mas você não vai entender nada. Porque nós não precisamos entender nada, meus irmãos. A verdade é essa. Nós não precisamos entender nada. Você quer viver o propósito do Pai? Só obedeça. Se ele mandou ir para a direita, vai. Se ele mandou ir para a esquerda, vai. Agora, se ele pediu para você, pare. Fique parado e espere um pouco. Que ele sabe o que tem adiante de ti. E ele sabe também o que está atrás de ti. Ou seja, se ele pedir para marchar, o que você vai fazer? Vai marchar. E o que vai acontecer? As muralhas da tua vida vai cair. Onde a gente vê este exemplo? Os muros de Jericó. A fé move qualquer coisa. Mas você precisa ter fé. A parábola do semeador, Mateus 13:23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Esteja no seu coração esse desejo de ser essa semente que foi gerada. Tenha no seu coração esse desejo de ser essa semente que escuta a voz do Eterno, que escuta a voz do Espírito Santo. Para estes que a terra é fértil. O Messias ensina: podei dizer a esta moreira, seja arrancada pela raiz e plantada no mar. O que vai acontecer com ela? E ela vos obedecerá. Oh, glória! O Pai é maravilhoso, meus irmãos. A tua fé pode alterar a realidade vivida no agora. Por uma realidade experimentada no presente momento, transformando a atual realidade. Vocês entenderam? É um pouco confuso, mas eu vou explicar de novo e vou dar um exemplo. Perfeito? A tua fé pode alterar a realidade vivida no agora, por uma realidade experimentada no presente momento, transformando a atual realidade. Agora eu vou dar um exemplo, vai ficar facinho de compreender.
A tua fé pode alterar a realidade vivida no agora. Ah, eu estou doente. Uma doença interminável, incurável. Mas eu projeto o meu pensamento no meu Criador e falo: o meu Senhor há de me curar. E aquela cura vem sobre a minha vida. Então, por uma realidade experimentada no presente momento, ou seja, eu desejei a fé, a cura, e a cura veio sobre mim. E aí, neste momento, a minha realidade atual ela foi transformada, porque eu estou curado. Ou seja, em outras palavras, qualquer sentença que tiver sobre a tua vida, no aqui e no agora, pode ser alterada. Se você estiver fé. Perfeito? Perfeito? Então vamos continuar. Mas como isto é possível nos dias atuais, onde a fé genuína para muitos é sinônimo de loucura? Ou vai dizer que se você não se você começar a desenvolver a tua fé, as pessoas não vão te chamar de louco. Se você começar a abandonar as coisas no meio do processo, as pessoas não vão te chamar de louco. Mas faz parte do propósito as pessoas te chamar de louco. Porque o que é loucura para os homens, para o Pai é sabedoria. Isso faz parte do processo. Isso faz parte para que a sua fé seja aumentada e expandida. Ter uma fé tão convicta, capaz de acreditar que qualquer problema na sua vida possa ser resolvido, ou o que não for possível ser resolvido, crê que é a vontade do Pai Eterno para a sua vida. Ou seja, a vontade suprema do Pai Eterno para a tua vida. Ou você crê, como esse exemplo que foi dado, que a cura pode vir sobre uma doença terminal, e é fé. Ao mesmo tempo, ela pode não vir e continua sendo fé. Ô, glória. Vocês estão entendendo o ensino de hoje? Vocês estão maravilhados, né? Porque o Pai é maravilhoso. O Pai, ele nos ensina para nos libertar, então é maravilhoso. Agora vamos adiante. E vamos ver agora o processo de crescimento da fé. Agora a gente vai entrar nisso aqui. Até agora foi só para aquecer os nossos corações. E para que a fé em nós possa cada vez mais ser acrescida, ser aumentada. Vejamos. O que eu preciso para que a fé seja aumentada em mim? Perfeito? Esse é o intuito do nosso ensino de hoje. Porque se a fé ela passa por um processo, eu preciso compreender o que eu preciso fazer diante desse processo. Perfeito? A primeira coisa, aliança com Yalcha, o filho de Iá. Você tem uma aliança com Yalcha? Entenderam? Oh, glória! A primeira coisa para a fé ser aumentada é a tua aliança com Yalcha. Você tem uma aliança com ele? Se não tem, recomendo que faça. Mas vamos entender aqui. O que é a aliança, primeiramente dita? É um acordo que o Pai Eterno faz com o seu povo, revelando a natureza relacional do Pai com os seus filhos, por meio de Yalcha. Ou seja, é um chamado. O Pai te chama para se relacionar com ele. Perfeito? Mateus 9:9. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Irmãos, vamos entender esse texto?
Porque imagina você hoje, nos dias atuais, você está sentado no teu local de trabalho, aí passa um homem, o Messias, o Filho do Pai Eterno, e fala assim: siga-me. Aí você simplesmente levanta da onde está, sem olhar para status, sem olhar para posição, sem olhar para dinheiro e segue ele. Isso não é aumentar a fé? Isso não é criar um vínculo de aliança? É necessário que você tenha uma aliança com o filho Yahusha para o desenvolvimento do dom da sua fé. E por meio dessa aliança, desculpa, eu vou voltar essa parte para poder compreender melhor. É por meio dessa aliança que a fé é gerada e nasce os frutos do Espírito Santo no espírito do homem. Se você ainda não possui uma aliança com Yahusha, faça hoje mesmo. Faça hoje mesmo essa aliança. Perfeito? Então, a primeira parte, precisamos compreender que temos que fazer uma aliança. Perfeito? Já deu para ter um pouquinho de noção do que precisa ser feito, né? Então, vamos continuar. Segunda parte. O que é necessário fazer para o processo do crescimento da fé? Propósito de vida. A partir do momento que você fez uma aliança, agora você vai ter como propósito de vida. O plano de Yahweh, por meio de Yahusha, para cada um de nós. Ou seja, eu preciso saber qual é o plano do Pai Eterno para a minha vida e para a sua vida. Fomos criados com um propósito único e específico e devemos buscar descobrir e executar este propósito. Sabe quando a sua vida realmente vai fazer sentido? Quando você busca intencionalmente que o Pai revele o Filho para você e lhe apresente o teu propósito de vida. Aquilo que você foi feito, aquilo que você foi gerado para fazer nesta terra, neste século, nesta geração. Ou você nunca se perguntou por que eu nasci nesta geração e não há 100 anos atrás ou daqui a 100 anos à frente? Por que eu vim somente agora? Qual o propósito de eu estar aqui nesta hora? Perfeito, meus irmãos? Lucas, de 5, 10 a 11, diz o seguinte: e assim também estava Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E, levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Agora vamos compreender isso aqui. Primeiro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram sócios de Simão, ao que a gente conheceu posteriormente por Pedro. Eles eram sócios, ou seja, eles tinham barcos para fazer as pescarias dele. E naquela época, quem tinha barco possuía um poder aquisitivo muito bom naquela região. Perfeito? Então, ou seja, embora eles estavam passando por um problema difícil, que era lá a questão das dívidas que eles tinham que pagar os impostos lá pro oh meu Deus, fugiu o nome aqui pros romanos, né, que eles tinham que pagar esses impostos, mas eles possuíam terras, propriedades, porque eles conquistaram isso ao longo da vida, certo? Mas olha que interessante, o propósito de vida. E Yahusha chega, a primeira palavra que Yahusha lança depois: não temas, depois do convite. Siga-me, depois não temas. Mas por que é para você não temer? De agora em diante, tu pescarás homens. Ou seja, você foi treinado, em outras palavras, Jesus estava falando para eles, você foi treinado a vida inteira para pescar em alto mar. Agora, tudo aquilo que você aprendeu vai ser usado como uma ferramenta.
Só que agora você vai pescar outro tipo de coisa. Você vai pescar homens. Uau! Sabe o que isso representa para nós no processo de crescimento de fé? Todas as ferramentas que você desenvolve ao longo da sua vida faz parte do teu propósito, mas muitas delas não é o teu propósito. São só ferramentas para você executar o teu propósito. Ou seja, um exemplo, o dinheiro. Ele não pode ser o seu propósito de vida. Mas o dinheiro, ele tem que ser uma ferramenta para você executar o teu propósito de vida. Perfeito? Respondendo-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. João 6, 68 e 69. Em outro momento, já no decorrer do processo do ministério de Yahusha, ele é confrontado em um momento ali onde ele estava ensinando, vários discípulos vão, o deixam de seguir, o abandonam, e ele pergunta para os 12, e vocês querem ir também? Aí Pedro vem dar faz essa pergunta maravilhosa. Para onde iremos nós? Se a palavra da vida eterna está contigo. Oh, fé! É aquela questão que serve para mim e para você nessa noite assim. Para onde eu vou? Se o meu propósito me liga ao meu Senhor, para onde eu vou? Se a minha aliança com o Pai me leva para mais perto dele, para onde eu vou? Se é esse relacionamento íntimo que constrói esse processo maravilhoso entre eu e ele. Eu não tenho certeza no amanhã, mas nele eu tenho certeza na eternidade. É mais ou menos assim. Quando você vai desenvolvendo a fé, é mais ou menos assim. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que, seja o que for, eu estou na eternidade. Perfeito? Quando a tua consciência espiritual expande para um nível de relacionamento íntimo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sua fé é expandida. E o ambiente se transforma e o sobrenatural acontece. Entenderam? Quando a tua consciência espiritual expande para um nível de relacionamento íntimo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sua fé é expandida e o ambiente se transforma e o sobrenatural acontece. Somente a fé e a esperança pode transformar a natureza do homem, fazendo com que ele abandone propósitos enraizados em seu coração por novas descobertas e um futuro incerto, visto do ponto de vista natural. Perfeito? Aquelas coisas que você tinha convicção na tua natureza, na tua mente natural, ou seja, eu vou ter um bom emprego, para construir uma família, para ter uma boa aposentadoria. Quando você verdadeiramente encontra o Messias para seguir um propósito, essas questões deixam de existir. Crise existencial. No caminho da fé, você vai passar por crises existenciais. Pode isso? Mas crises existenciais não é do maligno? Porque diz que quem está em Deus é nova criatura e não sofre nada mais? Não. O processo de transformação, o processo de crescimento da fé, você vai ter crises existenciais, sim. É uma mudança brusca de caminho na vida de uma pessoa. Quando você quer viver por meio da fé, você vai ter uma mudança brusca na tua vida. É por isso que é uma crise. Outra questão, pode representar uma mudança drástica de consciência e pensamento, tornando-se aparente, visível e alterando o comportamento do indivíduo. Sabe aqueles livramentos que o Senhor nos dá?
Ah, antes eu era um alcoólatra, bebia demais, assim como eu fazia. Eu bebia demais. O Senhor foi e me livrou. E a partir do dia que o Senhor me deu esse livramento, a minha vida mudou drasticamente. Perfeito? E de outra forma, Deus, né, traz vários livramentos na nossa vida a todo momento. Perfeito, gente? Quando Simão Pedro se deu conta de que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Lucas 5:8. No, no, no momento que Jesus faz os peixes se multiplicarem para Pedro, que até então era conhecido como Simão Pedro, ele estava incrédulo, porque as dívidas que ele tinha era maior do que a fé que estava dentro dele. Mas quando Yahshua dá uma demonstração do seu poder e da sua glória, o que ele faz? Cai de joelhos. E ele reconhece o pecador, o homem pecador que estava dentro dele. Ele reconhece as impurezas, as mazelas que estava dentro dele e que precisava ser tratada, que precisava ser limpada e que precisava ser corrigida. Agora, olha, Atos 9:6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Aqui nada mais, nada menos, e Alcha está falando para Paulo. Uma crise existencial. Paulo tremendo e atônico, uma crise existencial, porque ele caiu diante do Messias. A outra questão, vamos ver sobre Isaías, que é conhecido como o profeta messiânico. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e hábito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Uma crise de existência. Quando você verdadeiramente encontra o Senhor, ai de mim, estou perdido. Porque a luz irradiante é tão forte, é tão intensa, que vai revelar o que de mim está escuro, está encoberto. É necessário que ocorra essas crises existenciais para que o homem natural veja em espírito a sua verdadeira forma. Corrompido, contaminado, preso em uma escuridão e afastado do Pai Eterno. Por causa das suas raízes malignas, o pecado em si. Quando a gente está afastado do Senhor, a gente acha que está perto dele. Quantas pessoas a gente já não vê por aí, ou até mesmo em outro momento a gente passou por essa situação, falar de Deus, falar do nosso Senhor Jesus Cristo, sem verdadeiramente os conhecê-lo. Quantas e quantas pessoas vivem uma vida totalmente contrária à vontade do Senhor e diz que conhece a Deus. Ou seja, a crise existencial precisa acontecer para a fé verdadeiramente ser um acontecimento. Somente a fé pode conduzir o homem natural neste caminho de trevas que o mesmo se encontra, até a sua crise existencial, pois o papel da luz é revelar a escuridão que existe no homem sem o eterno. O papel da luz é revelar a escuridão que existe no homem sem o eterno. Perfeito, meus amigos? Depois dessa etapa, acabou? Já acabou o processo de fé? Podemos ir embora? Não, não. Agora que começa a ficar bom. E também fica um pouquinho mais difícil. Sabe por quê? Porque depois daqui entramos na negação ou medo. Muitas pessoas param aqui,
Muitas pessoas até têm a revelação de Yahusha. Muitas pessoas até têm a impressão no espírito, mas não conseguem seguir adiante por causa da negação ou por causa do medo. A negação é um mecanismo de defesa inconsciente, onde a pessoa não quer tomar conhecimento de algum desejo, um pensamento, por exemplo. Ou seja, é um mecanismo de defesa inconsciente. Ou seja, a negação está no teu inconsciente. E você precisa remover ela de lá. Já o medo proporciona um estado de alerta pelo receio de fazer algo que o faça sentir-se ameaçado, sendo fisicamente ou psicologicamente. Ou seja, se vem uma ameaça sobre a tua vida, você sente medo. E isso te paralisa e te aprisiona. É por isso que muitos param aqui. Porque ou vai negar a fé, e olha que o Messias já se manifestou, que a gente viu que na fase anterior ele se manifestou, ou vai negar a fé, ou vai ter medo de exercê-la por alguma coisa no seu inconsciente. Vamos ver algumas situações. João 6:66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Foi um momento onde o Messias estava pregando a palavra, que eles acharam dura aquelas palavras e resolveram abandoná-lo. Perfeito? Ou seja, o inconsciente deles acendeu uma luz de medo ou de negação e eles se afastaram. Ok? Mas eles conheciam o Messias. Eles já tinham visto os milagres do Messias. O Messias já tinha se revelado para eles. Guardem bem isso. Outra questão. Mateus 26, de 73 a 74. E, daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. O medo havia se apoderado naquele momento de Pedro, de ser preso, açoitado e morto junto com o Messias. Então, o que ele fez? Porque quantas mortes Pedro já não tinha visto naquele lugar? O inconsciente dele naquele momento foi maior do que a fé que ele tinha no Messias. E olha o que aconteceu. Mateus 26:75. E lembrou-se Pedro das palavras de Yahusha, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Sabe o que acontece quando nós negamos a fé em Yahusha? Nós choramos amargamente. Seja pelo que a gente estiver fazendo que representa para nós a negação, nós vamos chorar amargamente. Mas não para por aí. Falamos da negação, agora vamos falar do medo. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Yahusha, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Mateus 14, 30 a 31. Ou seja, o medo
vai fazer com que, antes do medo, antes dessa situação, você vai até provar da fé. Pedro provou da fé. Ele andou sobre as águas. Certo? Ele deu os primeiros passos de fé sobre as águas. Só que, sentindo um vento forte, teve medo. Quantos de nós, às vezes, sentimos qualquer tribulação, qualquer adversidade, qualquer circunstância na nossa vida, e aí o medo vem. Aí o que a gente faz? Começa a se afundar. Porque a gente, parado, começamos a afundar. Como uma areia movediça, paramos, começamos a afundar. Aí o Senhor precisa vir e nos resgatar e dizer: homem de pouca fé, por que duvidastes? Aí precisa nos restituir do caminho, para que a gente siga adiante novamente. Então, isso a gente vai viver. Eu vivi e tenho certeza que vou viver outras experiências ainda, tanto da questão de negação quanto da questão de medo. Mas a questão que fica para mim e fica para vocês: vocês vão parar aqui? É aqui que chega ao fim da tua jornada de fé? Da tua trajetória de fé? Para que o processo de fé crie uma convicção dentro do coração do homem, ele precisa vencer os estágios de negação e medo. O que você precisa fazer? Vencer os estágios de negação e medo. Para que sua fé crie uma convicção real de quem é Yahshua, de quem é o Pai Eterno, de quem é o Espírito Santo. Perfeito? Se a sua fé for menor do que a negação e o medo, você se tornará um parasita espiritual. Perdendo suas funções vitais e se entregando às circunstâncias, não enxergando a realidade futura, nem mesmo a esperança. É muito forte essa palavra. E eu vou repetir ela para vocês. Porque quando o Senhor estava me trazendo ao meu coração, eu falei: parasita espiritual? Uau. E vocês sabem que é parasitas? São organismos que sobrevivem por meio de outros organismos. E na nossa linguagem espiritual, é o mal se apoderando de nós. Não podemos permitir isso. Não podemos chegar nesse ponto. Então vamos entender de novo. Se a sua fé for menor que a negação e o medo, você se tornará um parasita espiritual, perdendo as suas funções vitais e se entregando às circunstâncias, não enxergando a realidade futura, nem mesmo a esperança. Ou seja, não deixa que isso aconteça na tua vida. Não permita que isso aconteça na tua vida. Não perca as suas funções vitais de decidir, junto com o Pai, com o Filho e com o Espírito, o caminho da tua vida. Não entregue o caminho da tua vida na mão de outro, ou seja, do maligno. É preciso vencer esta etapa por meio da fé e esperança naquele que venceu todas as coisas. O Messias. Confie nele e viva por meio dele. Perfeito, meus irmãos? Agora precisamos continuar, então. Se o medo não vai nos parar, qual que é o próximo passo? Desafios e provações. Tá todo mundo um pouco assustado aqui, mas fique em paz, vai dar tudo certo no final.
Vocês nem vão dormir hoje à noite, não tem problema não. Fiquem em paz, mano. O importante é que o Senhor está trabalhando no coração de vocês. Desafios e provações. Desafiar-se a si mesmo. Este é o principal objetivo aqui. E a sua fé, que está sendo tratada, portanto, as provações são para você. Não transfira essa responsabilidade. Sabe o problema aqui dos desafios e provações? É que às vezes a gente pega os nossos desafios, as nossas provações e transfere para outras pessoas, para terceiros, para lideranças, enfim. Não faça isso, não cometa esse erro. Viva o processo até o fim. Mateus 16, 24 a 26. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Uau! É maravilhoso. O processo da fé é algo maravilhoso. Eu não sei se vocês estão entendendo aqui. A primeira questão, renuncie. Renuncie. O que o Senhor colocar no teu coração, que estiver no processo de tratamento, de provação dos desafios, falar, renuncia. Renuncia. O que ele falar para você assim, olha, tome a sua cruz, ou seja, o seu propósito é esse. Está claro o teu propósito? Irmãos, faça o que tiver que fazer para a execução do teu propósito. E siga o Senhor. Quando o Senhor me chamou para fazer esta obra, eu estou aqui porque eu renunciei à minha vida. Eu estou aqui porque eu resolvi assumir o propósito, ou seja, tomar a minha cruz e resolvi segui-lo, Messias. A minha vida estava indo para uma outra direção e aqueles que me acompanham sabem disso. Mas chegou o momento da minha vida, a qual o Senhor me chamou para realizar a obra e por fé eu estou aqui. Muitos disseram, não, isso não é para você, você está entendendo errado, esse não é o caminho. Lideranças que eu fui na minha na minha pouca experiência, vamos dizer assim, fui buscar conselhos de liderança. E o que as lideranças falaram para mim? Não, você está errado, você está entendendo tudo errado. Continua no teu emprego, continua na tua formação. Você se formou engenheiro, executa a tua profissão, porque é isso que o Senhor quer. Se eu tivesse seguido as lideranças e não aceitado o processo de desafio e provação, eu não estaria aqui. Vocês, muitos, não teriam me conhecido. Essa mensagem não estaria sendo transmitida pelos nossos canais. O Instituto ID Prover não teria sido criado. Talvez outra pessoa, talvez de um outro jeito, mas não pela minha mão, como o Senhor está conduzindo. E trazendo pessoas, guerreiros, que estão ampliando essa obra, ampliando esse projeto. E o Senhor tem usado cada um à sua maneira, ao seu modo. Porque o projeto, o Instituto ID Prover é dele, não é meu. Ele que deu o nome. Ele falou para mim um dia, no meu coração, disse, tu colocarás ID Prover. E me explicou o que significa cada letrinha. Se você um dia quiser conhecer o que significa, logo vai estar disponível na plataforma. Ai, me desculpa um pouco, meus irmãos, mas é que é maravilhoso a glória de Deus sobre a nossa vida, meus irmãos. É tudo que temos. A fé é tudo que temos. Quando você colocar no teu coração essa certeza, as provações e os desafios serão para te tornar uma pessoa melhor. Fará que você se torne um guerreiro e não uma pessoa amedrontada, que é a parte anterior.
Não sei se vocês estão entendendo que esse processo, ele ocorre na vida de cada um de nós, passo a passo. E se aconteceu na minha vida, vai acontecer na tua. Vai acontecer naquele que vai ouvir essa mensagem. Sabe por quê? Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. E respondendo Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Atos 9, 13, 14. Neste momento aqui, Yaush apareceu para Ananias pedindo que ele fosse impor suas mãos sobre Paulo para curar da cegueira. E Ananias estava com medo, mas aceitou o desafio e foi executar o que o Messias pediu para ele fazer. Atos 9, 24, 27. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poder tirar-lhe a vida, tornando de noite, os discípulos os desceram dentro de um cesto pelo muro. No momento, lembra quando eu falei para vocês do processo de ruptura, onde existe a crise existencial? Num momento, Paulo ou Saulo era o perseguidor. Num outro, 3 dias depois, já estava pregando, e ele passou a ser perseguido. Mas a fé não parou. As provações não pararam. Nada pode parar um homem de fé, nem mesmo a morte. Guarda isso no teu coração, meu irmão. Nada pode parar um homem de fé, nem mesmo a morte. A fé é construída por meio de desafios e provações. E, em muitos casos, com a própria vida. Portanto, a fé genuína não é abstrata, como muitos acreditam ser. A fé genuína é real, palpável e racional, por aqueles que estão vivenciando esta experiência. Em outras palavras, não duvidem da fé do teu irmão. Não critique se ele está vivendo experiências sobrenaturais com o Eterno. Deixa ele viver a história dele com o Eterno. Porque aquilo que ele está vivendo para ele é real, é palpável e racional. Perfeito? Bem, agora vocês vão falar assim, não, então acabou, né? Já lutou tudo, já venceu todas as batalhas. Não. O processo de crescimento da fé vai te levar para um caminho de solidão. E agora? Vamos beber uma água, né? Para a gente poder aguentar até o fim. Vida solitária é a próxima fase do processo. Venceu o anterior, vem a próxima. Agora, vida solitária. Muitos não conseguem viver pela fé, pelo fato de serem dependentes emocionais e necessitam de aprovação e de aceitação das pessoas. Você sabe por que muitas pessoas param aqui? Porque vai pedir para sua liderança conselho, como aconteceu no meu caso. Aí a pessoa fala, não, veja lá, não é bem assim, talvez você está entendendo errado. E aí, como não teve a aprovação daquele líder superior, ele para. Ai de mim.
de parar um escolhido do eterno. É por isso que aqui no Instituto ouvimos a todos e deixamos que cada um desenvolva o seu processo, a sua vida solitária com o Senhor. Compartilhamos experiências, mas não impedimos que cada um viva o seu processo. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Lucas 5:16. Quem melhor para nos ensinar a vida solitária do que o Messias, do que Yahshua? Sempre quando Yahshua ia tomar uma decisão, quando ele ia passar por um momento difícil, ou quando algo ia acontecer, ele se retirava de forma isolada para orar. O nosso processo de crescimento de fé precisa de momentos de isolamento. Você precisa de momentos, só você e o Criador, para que você escute a voz dele, para que você encha no Espírito para fazer a vontade dele. É necessário. E não tem como um outro líder decidir sobre aquilo que você vai fazer. Porque é você e o Criador no teu quarto muitas das vezes. E algumas outras pessoas vão para o monte orar e recebem uma direção do Senhor. Como eu vou dizer que a pessoa não pode executar aquilo que o Pai está falando? Muitas das vezes eu falo assim, o Senhor está falando? Você tem convicção disso? Tem. Vai. E se der errado? Volta. Continua de onde você parou. A única coisa que você não pode ter medo no processo de crescimento da fé é cair para o Senhor te levantar. Ou seja, se o processo anterior não estiver muito bem resolvido dentro de você, você pode correr o risco de ir, cair e não se levantar. Então você não pode pular fases. Você tem que viver cada etapa. Perfeito? Esse ensinamento é para você viver cada etapa. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali. E acompanharam-no grandes multidões. E ele curou a todos. Mateus 12, 14, 15. Quer saber de uma coisa? A tua vida solitária, as perseguições, seja ela do tamanho que for, não vai parar o homem do Senhor. Não vai parar de realizar obras. Você pode ver, ele andava curando, mesmo sabendo que estava sob sentença de morte. Perfeito? Ou seja, a palavra aqui é muito simples, diz para mim e para você assim, olha, você não pode parar, independente do que tiver acontecendo sobre a sua vida. Perfeito? Outra questão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E, chegada já à tarde, estava ali só. Ou seja, o Messias ensinando mais uma vez que você precisa ter momentos a sós com ele. Você quer que a tua fé seja aumentada, seja expandida? Tire momentos a sós com ele. Ore, fale com ele, conversa com ele. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus? Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Paulo falando para a multidão. Olha que testemunho maravilhoso. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Aí Paulo disse, não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Ponto final. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Ou seja, não busque aprovação. Busque executar a obra. Para o crescimento da fé,
A convicção de solidão é necessária, pois na maior parte do tempo, em sua caminhada espiritual, será só você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, na sua caminhada, só vai ser você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já estamos quase chegando ao fim. Falta pouco. Dá para chegar até o final? Tá, né? Vocês conseguem? Então tá bom, vamos lá. Conquistas em meio às batalhas. Conquistar algo requer força e determinação, além da persistência e perseverança. Mas para vencer as batalhas é fundamental a fé. 1 Pedro de 1, 5, 9. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisam suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que o vejam agora, creem nele e se regozijem com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Ou seja, o alvo da nossa fé, em primeiro lugar, é para a nossa salvação. O Senhor nos usa para nossa salvação. A fé é uma semente tão pequena, com um poder que não pode medir. Eu vou começar de novo essa parte aqui, porque ficou meio enroscado aqui. Vamos lá. A fé é uma semente tão pequena, com um poder que não se pode medir, pois é um dom do Eterno, para derrubar qualquer gigante ou circunstâncias insolúveis na vida do homem. Muitos não compreendem o verdadeiro significado da fé, pois a ligam aos fatos perecíveis, terrenos e temporais. Poucos compreendem que a fé tem por propósito a sua própria salvação, redenção e remissão dos pecados. Que maravilha, né? Falta dois processinhos para a gente terminar. E a gente vai chegar neles, não vamos? Vamos! Agora que nós passamos essas etapas anteriores e aprendemos, agora a gente vai ver a fé genuína. Agora que a gente chegou na fé. Mateus 19, 27 a 29. A fé verdadeira é capaz de mudar qualquer realidade. Coloca isso no teu coração. Grava isso na tua consciência. A fé verdadeira é capaz de mudar qualquer realidade. Então Pedro, tornando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Olha o que a fé genuína faz. Você deixa tudo para seguir o Messias. Aí ele pergunta: que receberemos? E Jesus lhes disse: em verdade vos digo que me seguistes quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Você viu que a fé genuína faz você deixar verdadeiramente
tudo para trás. Você só rompe com os velhos padrões de comportamento se sua fé for maior do que estes comportamentos. Você não deixa de fazer as coisas ou morrer por algo sem uma consciência convicta. Portanto, somente a fé pode te ligar ao Pai Eterno e ao Filho e ao Espírito Santo de Yahweh. E chegamos à última etapa. Servir por meio da fé. Vamos lá? É ser servo de Yahshua para fazer a vontade dele aqui na terra. Portanto, você só serve ao próximo com excelência se sua fé estiver alicerçada no eterno. Você só vai servir as pessoas bem aqui na terra, com o teu propósito, se você estiver verdadeiramente com relacionamento íntimo com o Pai. Perfeito? Gálatas de 1, 15 e 17 traz o seguinte: porém Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram discípulos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. Ou seja, Paulo falando que para processar a fé dele, ele seguiu através daquilo que Yahshua revelou para a vida dele, e ele foi e executou a obra que o Senhor ensinou para ele. Perfeito? Atos 11, de 12 a 28. Vou passar só algumas partes. E o Espírito de Deus me disse que fosse com ele sem duvidar. Aqui é o momento onde Pedro vai à casa de Cornélio. Depois ele está explicando aos outros judeus o porquê tudo isso aconteceu. Ele vai dizer como vocês e toda a sua família podem ser salvos. Aí na sequência, Pedro continua. Quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles como tinha vindo sobre nós no princípio. Aí na sequência, Pedro fala: de fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus. Depois ele conclui: então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganhar a vida eterna, meus irmãos. A fé provoca no homem a esperança, e este, por sua vez, provoca o amor. Vocês não conseguem amar ao próximo sem ser provocados e provados pelo Eterno. E essa provocação começa por meio da fé. A fé não nos dá o direito de fazer acepção de pessoas. Apenas nos capacita a apresentar aos que ainda não possuem uma realidade com base na esperança e amor, onde o Eterno é o líder supremo. Ou seja, a tua fé que você vive, a única coisa que você precisa é demonstrar aos outros. Não ficar julgando, não ficar fazendo diferença entre a sua fé e a das outras pessoas. E aí alguns ensinamentos para a gente finalizar. O processo de crescimento da fé. A fé é uma semente plantada no coração do homem por Yah, que necessita ser cultivada, tratada e zelada pelo homem, sendo este o dom mais precioso que devemos buscar e desenvolver e vivenciar. O processo de crescimento da fé necessita de coragem, autoconhecimento, exposição e sair da zona de conforto, rompendo barreiras, bloqueios, crenças limitantes e uma imagem distorcida de si mesmo e da realidade em sua volta. Outra questão. Fé significa ver a vida por meio dos olhos do Pai Eterno de Yahshua e as impressões no espírito do homem pelo Espírito do Eterno. Portanto, fé não é sobre você, é sobre Ele. Perfeito, meus irmãos? E para concluir,
Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Então eu concluo agora com essa pequena oração junto com vocês diante do Pai. Que vocês possam orar ao Senhor e pedir para que Ele aumente a fé de vocês. Perfeito? Pai eterno, que possamos ter em nossos corações esse desejo de alcançar a esperança e a fé por meio do Teu Filho. Que essa unção, Pai eterno, venha sobre as nossas vidas em nome de Yahshua. Senhor, que possamos, por meio do Teu Filho, ter a fé aumentada, acrescentada, e que o processo ao qual o Senhor nos ensinou hoje, nós possamos vivê-la, experimentá-la e prová-la. Que o poder e operar do Espírito Santo de Yahweh venha sobre as nossas vidas, para a glória do Pai Eterno, em nome de Yahshua. Amém. Maravilha? Obrigado a todos. Espero que essa reunião missionária possa ter edificado a vida de vocês e até a próxima. Obrigado.